minha turminha querida do primeiro ano. Vamos iniciar nossa semana? Hoje terça-feira, ontem ficamos de folguinha, né? Tivemos um feriado, então nós vamos iniciar hoje com a nossa aula de terça-feira. E a tia vai começar a nossa semana deixando um recadinho para vocês. Todo dia a tia pede lá no grupo: não deixe de acompanhar a videoaula. Então a tia hoje vai pedir a você que você tenha esse compromisso. Por quê? Porque é ouvindo o que a tia está falando que você vai fazer os seus registros. É muito importante. Divida o vídeo, pause, descanse um pouquinho, mas você precisa ouvir a fala da tia. Combinado, turminha? Já estamos quase fechando o nosso trabalho para entrarmos de férias. Então, esse finalzinho, a gente precisa caprichar muito. E a tia já sabe que vocês já estão brilhando, mas a gente vai brilhar mais ainda nessa reta final. Estamos numa reta final. Combinado? Assumam esse compromisso com a tia. Precisamos assistir às videoaulas, tá bem? Nós vamos iniciar a nossa aula hoje. Temos aula de língua portuguesa, temos aula de arte, vamos ter que separar nossa apostila positiva, a grossa, volume 4, e vamos também ter tarefinha no caderno, tá? Temos que trabalhar no caderno e temos uma leitura na folha. Então, hoje nós estamos com nossa aulinha completa, tá bem? Nós vamos iniciar o nosso trabalho com a apostila positivo, volume 4, em língua portuguesa, nas páginas 14 e 15. Na página 14, nós temos aqui palavras de cá para lá. E vamos estudar os sinônimos e os antônimos. Os sinônimos são as palavrinhas que nós usamos e que elas têm o mesmo sentido. São escritas de formas diferentes, mas elas querem dizer a mesma coisa. Uma pode substituir a outra. E os antônimos é o contrário. São palavrinhas que têm sentidos opostos, sentidos diferentes. Dedinho no número 1 para acompanhar a leitura do enunciado com a tia. Mantendo o sentido do título da receita, é possível alterá-lo para... Nós vamos ter que fazer um retorno aqui na nossa receita, aonde nós trabalhamos os bolinhos de amor. E aí, nós vamos olhar aqui qual é o título que nós poderíamos estar substituindo. Ao invés de falarmos bolinhos de amor, poderiam ser as palavrinhas bolinhos adocicados, bolinhos de afeto, bolinhos salgados ou bolinhos de chuva. Qual dessas palavrinhas você acha que melhor iria substituir a palavrinha amor? Adocicados, afeto, salgados ou chuva? Marque a alternativa que você achar que é adequada. Dedinho no número 2. As palavras amor e afeto apresentam significados semelhantes ou diferentes? Sinônimos são palavras que apresentam significados semelhantes ao de outras palavras. Já antônimos são palavras que apresentam significados contrários de outras palavras. Dedinho no número 3, leia as frases. Dentro do quadrinho tem as duas frases para você fazer a leitura. Gosto de comer bolinho de amor quente.
Gosto de comer bolinho de amor frio. As palavras em destaque têm significados contrários ou semelhantes? A palavrinha quente e a palavrinha frio dão sentido contrário ou semelhante? Portanto, estas palavras elas são sinônimas ou elas são antônimas? Lembra que a tia leu aqui em cima com você? Pinte da mesma cor os pares de sinônimos. Primeiro você vai ligar com o seu lápis de escrever as palavrinhas que têm o mesmo sentido. Depois você vai pintar usando a mesma cor para cada par de palavrinhas que são iguais, que têm sentidos iguais. Do lado de cá estão escritas as palavrinhas. A tia precisa que você treine a sua leiturinha, tá? Vamos ler todas as palavras. Alegre, dengoso, longe, tranquilo, gostoso e comprido. Do outro lado nós temos longo, saboroso, calmo, manhoso, contente e distante. Você vai analisar qual é a palavrinha que você pode substituir pela outra e que vai dar o mesmo sentido. Depois que você ligar, você vai usar a mesma cor e vamos pintar os pares de sinônimos. No número 5 é a hora de fazermos o contrário. Nós vamos observar as palavras que vão dar um sentido contrário, que serão os antônimos. Então preste atenção. Letrinha A, copo cheio, copo. Qual palavrinha nós vamos colocar para dar o contrário de cheio? Prédio alto, prédio. Qual a palavrinha nós vamos usar para dar o contrário da palavrinha alto? Braço forte, braço. Qual palavrinha vamos colocar para dar o antônimo, o contrário da palavrinha forte? Blusa, roupa seca, roupa. Qual a palavrinha nós vamos usar para ser o antônimo da palavrinha seca? Meia suja, meia. Qual palavrinha vamos usar para dar o antônimo, o contrário da palavrinha suja? Terminou a sua atividade de língua portuguesa, nós vamos passar agora para a nossa aula de arte. A tia vai trocar a apostila, mas você continua com o seu mesmo volume aí na mãozinha, tá bem? Em arte, nós vamos trabalhar com as páginas, só na página 8. Aqui, você vai produzir aqui, mas antes de fazer a sua produção, você vai acompanhar a leitura das 2 páginas, para você poder fazer a sua produção aqui, tá bem? Lápis na mão, nós vamos observar 3 formas de organizar conjunto de objetos e vamos conversar com os nossos pais ou com o adulto que nos acompanha para podermos estar falando sobre essa observação. Nós temos 3 conjuntos, ó. Nós temos o primeiro, que foi feito uma coleção de tampinhas. Nós temos o segundo, que foi feito uma coleção de tampinhas maiores, de plástico. E temos o terceiro, que foram usados copos de plástico. Olha o nosso aplicativo para a gente estar acessando e ampliando a nossa atividade. Você vai olhar e vai... balãozinho da fala, você vai oralizar para a tia. Como os objetos estão organizados com relação às cores? Preste atenção no 2 e no 3. Foi feita uma sequência de cores. Os formatos dos objetos são iguais?
São parecidos ou são bem diferentes? As coleções foram montadas com objetos que são iguais ou que são diferentes? De que maneira eles foram colocados no espaço? E de qual organização você mais gostou dessas coleções que você vai observar? Qual você mais gostou? Você não precisa registrar com a sua escrita. A tia só quer o seu registro com a sua fala, tá bem? Vamos ver a biografia do artista que criou aqui essa obra, essa última obra de arte aqui. Ele se chama Luiz Henrique Swank e ele nasceu lá em Joinville, em Santa Catarina, em 1962. Quando ele era criança, ele teve um desenho premiado. Ele fez um desenho e esse desenho foi premiado. E ele foi promovido pelo jornal Folha de São Paulo. Então esse artista, desde bem pequeno, que ele já gostava de criar, que ele já gostava de inventar. Ele não está mais entre a gente, ele já faleceu, né? Mas ele deixou cerca de mais de 5.000 obras. Ele deixou esculturas, ele deixou pinturas, ele deixou desenhos, ele deixou instalações. Ele foi um grande artista. E agora vamos brincar. Que tal você produzir uma obra como a dele? Reúna diversos materiais recicláveis e organize do seu jeito. Você vai imaginar, olha só, ele fez uma obra de arte juntando copinhos de plástico e ele colocou o nome da obra dele de Cobra Coral, porque ele foi usando as cores que tem na cobra coral. Você vai imaginar uma obra sua que você gostaria de fazer. Ah, tia, eu gostaria muito de usar caixinhas e criar um robô. Eu gostaria de usar os copos e fazer uma torre. Pense nas pecinhas que você costuma brincar na salinha, né, naquela caixa de pecinhas, e que você cria tantas coisas. Eu gostaria de criar um foguete, o que você imaginar. Agora, o artista é você e você vai fazer o seu desenho imaginando que você está utilizando alguma coisa descartável. Caixinhas, copos, tampinhas, palitos, do gosto que você quiser, tá? É a sua obra, é a sua criação e a sua imaginação. Nós temos uma leitura. Nós vamos treinar a leiturinha da galinha. Do inhá, nhé, nhi, nhó, nhu, nhão. A tia quer que você leia com bastante atenção todas essas palavrinhas. E lá no nosso caderno, nós temos um ditado recortado. No ditado recortado, você vai tirar as palavrinhas, vai ler e vai colar em cada figura correspondente. No nosso ditado recortado, nós vamos estar trabalhando com o grupinho do liá, lié, li, lió, liu. Nós vamos observar, a tia já comentou para vocês que agora no nosso grupinho nós precisamos de 3 letrinhas para formar. Para formarmos o grupinho da galinha, que é a nossa leitura, nós precisamos do N, o H e o A para fazer nha. O N, o H e o E para fazer nhé. O N, o H e o I para fazer nhi. O N, o H e o O para fazer nhó. O N, o H e o U para fazer nhu. E nós formamos assim o nha, nhé, nhi, nhó, nhu. Lá no nosso ditado recortado, no nosso caderno, onde a tia colou as atividades da semana, nós vamos fazer usando o grupinho do LHA. E para fazer o grupinho do LH,
também precisamos das 3 letrinhas. Olha o H aqui no meio, para formar o sonzinho. O L, o H e o A para fazer Ya. O L, o H e o E para fazer Ié. O L, o H e o I para fazer Li. O L, o H e o O para fazer Lhó. O L, o H e o U para fazer Liu. É importante a leitura dos agrupamentos, dos bloquinhos sonoros, para você treinar a sua dicção, tá bem? Leia uma vez, leia 2 vezes, pegue as palavrinhas. A tia quer ver você brilhando na leitura e quero ver você brilhando no nosso ditado recortado, tá bem? Deixa o caderninho aberto para secar, como a tia sempre orienta para você. Faça com capricho, com atenção. Quero te ver brilhar mais ainda até o final do ano. Está bem? Pause o vídeo, faça o seu intervalo, sente no local adequado, tá? A sua hora de estudo é muito importante. Nossa aula por hoje terminou. Uma chuvinha de beijinho, como a tia diz, tem que ser uma chuvinha bem grande, tia Sandra, porque essa chuvinha tem que chegar lá nos meus aluninhos de Raposo, essa chuvinha tem que chegar nos meus aluninhos de Natividade, e essa chuvinha às vezes precisa chegar lá em Varriçai, porque tem uma menininha que gosta muito de ir na casa da vovó. E essa chuvinha precisa chegar lá no Cruzeirinho, porque lá também tem uma princesinha linda, que é aluna da tia Sandra. Fiquem com Deus, até amanhã. Bons estudos, primeiro ano.